predadores oportunistas, bem-sucedidos, astutos, implacáveis. Esses são os canídeos selvagens, mas é uma família de animais com características mais diversas do que se imagina. Pensando nisso, a fim também de divulgar algumas delas, como seria o super canídeo, o animal que concentraria todas elas. Vamos ver isso agora. Tamanho e peso. Vamos utilizar aqui o melhor e maior exemplar dos canídeos selvagens, o lobo cinzento. Um vídeo mais específico foi feito para quem tiver interesse, mostrando as 10 maiores. Mas aqui, em resumo, vamos utilizar o macho médio, pesando entre 45 e 66 kg, e a fêmea de 36 a 59 kg, com espécies excepcionalmente grandes, pesando até 79 kg, com comprimentos de cabeça e corpo de até 1,70 m e atingindo alturas de quase 91 cm, o que também é aproximadamente a altura de uma outra espécie, o lobo-guará, que também poderia servir de modelo neste quesito. Visão. O lobo também tem uma visão aguçada e podem ver no escuro melhor do que nós, embora não consigam distinguir as cores tão bem quanto nós. Também não são muito bons em discernir pequenos detalhes, mas têm uma capacidade superior para ver e processar movimentos rápidos. A visão noturna talvez pudesse ser ampliada pelas raposas, mencionadas com ótimos sentidos, na maioria delas, sentidos ditos a serem praticamente do mesmo nível de felinos. Também, principalmente devido ao tapetum lucidum, seus olhos ficam expostos a mais luz, pois essa camada reflexiva envia partículas de luz e volta através dos olhos. Audição. Animais como fenecos são reconhecidos por suas orelhas grandes, atingindo de 10 a 15 centímetros de comprimento. Esses ouvidos não apenas os ajudam a ouvir as presas no subsolo, mas também servem para dissipar o excesso do calor do deserto. Podemos também citar animais como a raposa vermelha aqui. Elas podem perceber tons puros entre 51 Hz e 48 kHz. O ponto de corte de alta frequência das raposas vermelhas é comparável ao do cão doméstico, enquanto o ponto de corte de baixa frequência é comparado ao do gato doméstico, e a sensibilidade absoluta é entre as duas espécies. Essa sensibilidade máxima da raposa vermelha está entre as melhores encontradas até hoje em qualquer mamífero. Os lobos também têm um ótimo sentido de audição, capazes de ouvir sons muito mais agudos do que nós. Enquanto o limite auditivo superior do ser humano seja de 20 kHz, os lobos podem detectar frequências tão altas como até 80 kHz. Animais como mabecos, lobos-guarás, raposa orelhuda também estão entre as melhores audições. Toda essa junção tenderia a formar uma das melhores audições da ordem carnívora. Olfato. Este tende a ser o sentido mais desenvolvido dos canídeos, ou um dos mais. Os lobos, por exemplo, têm ele como fundamental. A partir dele, detecta marcas de cheiro de outros lobos, idade, sexo, nível de estresse, dominância, status reprodutivo e até mesmo a identidade individual, além de também detectar carcaças e presas. Ele é mencionado a ser cerca de 100 vezes mais poderoso do que o olfato humano. A raposa do Ártico também tem ele bem desenvolvido. Elas podem detectar o cheiro de carcaças que muitas vezes são deixadas por ursos polares em qualquer lugar, entre 10 e 40 quilômetros. É possível que eles usem esse olfato também para rastrear os ursos polares. Além disso, elas podem cheirar e encontrar lemingues congelados sobre 46 e 77 centímetros de neve e podem detectar um covil de foca sob 150 centímetros de neve. É dito também que animais como chacais têm um olfato ainda mais desenvolvido do que cães e lobos. Tanto é que existem propositais cruzamentos de chacais com cães para tornar cães farejadores com um olfato ainda mais desenvolvido do que um cão farejador usual. Alcateias ou matilhas. Alguns canídeos, tal como o simbólico lobo cinzento, costumam formar alcateias, sistemas complexos liderados por animais alfas, que facilitam o sistema de caça, competição e também na sobrevivência deles. O tamanho médio da matilha na América do Norte é de 8 lobos, na Europa, cerca de 5,5. Na Eurásia, constitui geralmente em 8 lobos. Porém, em geral é dito que o número máximo de uma alcateia já vista de lobos foi cerca de 42 lobos, embora não seja comum.
Podemos também utilizar animais como o cão selvagem africano, com matilhas usuais de 7 a 15 membros, podendo chegar próximos dos 30 em todos os casos citados até aqui, considerando adultos e filhotes, e relatos de mais agregações. O Dhole, ou cão selvagem asiático, tem uma média parecida, porém foi relatado que podem se concentrar com cerca de 40 indivíduos ou mais. Então essas máximas não usuais talvez pudessem ser consideradas aqui. Sucesso em caçadas. Atrelado também ao item anterior, embora sim os canídeos possam caçar sozinhos, a tendência é que matilhas e ou alcateias tenham um maior desempenho, e um dos maiores índices de sucesso em caçadas, não só entre canídeos, mas dentre todos os animais, são dos cães selvagens africanos ou mabecos. Ele gira em torno ou próximo de 80% de sucesso, possuindo uma combinação de velocidade, resistência para correr, vocalizações, seleção de presas e as estratégias de caça que podem variar conforme a presa. Toda essa combinação deixaria o nosso super canídeo selvagem um caçador de matilhas extremamente competente. Inteligência. A inteligência dos lobos é um tópico fascinante. Quando eles caçam, seu comportamento indica que está envolvida uma grande dose de premeditação e a capacidade de resolução de problemas. Por exemplo, utilizam a cooperação social para conduzir e talvez planear ataques coordenados. Ao se depararem com um rebanho de presas, eles testam continuamente os animais e tomam decisões sobre qual animal irão matar. Depois de despertar um rebanho, os lobos podem ficar parados observando as suas presas, esperando que um indivíduo fraco se revele. E uma vez que um animal solitário é selecionado, os lobos podem então persegui-lo até um certo ponto. Uma alcateia de lobos é uma unidade social extremamente complexa, formada por pais, filhos, irmãos, tias, tios e às vezes dispersores de outras alcateias. Existem lobos velhos que precisam de cuidados, lobos que precisam ser educados e jovens adultos que estão começando a firmar-se, todos alternando a dinâmica da alcateia. Existe hierarquia, cuidados entre eles, uma estrutura toda e requer alta inteligência. Em animais como cães selvagens africanos, o vínculo pode ser até maior, bem como o cuidado entre eles e a cooperação, também indicando alta inteligência. Nosso exemplar também poderia contar, por exemplo, com a inteligência individual dos coiotes. Eles são conhecidos por serem animais inteligentes e astutos. Eles podem se aproximar furtivamente de suas presas, matá-las rapidamente e saírem sem serem notados. Eles se adaptam bem e podem prosperar em muitos ambientes. Eles são caçados por fazendeiros, porque eles atacam criações. Muitas vezes, os coiotes foram mais espertos do que os humanos, passando por cercas, arames e outros obstáculos criados para mantê-los afastados. E embora os coiotes sempre tenham sido considerados inteligentes, eles também foram considerados uma praga. E apesar de serem caçados, mortos e abatidos, eles ainda mantêm um número de população elevado, prosperando mesmo em ambientes urbanos. Tal como ele, as raposas vermelhas também são notoriamente inteligentes, vivendo em grande parte do mundo em diversos habitats, incluindo florestas, pastagens, montanhas e desertos. Se adaptam também muito bem a ambientes humanos, como fazendas, áreas suburbanas e até mesmo a grandes comunidades. A desenvoltura da raposa vermelha lhe rendeu uma reputação lendária de inteligência e astúcia. Garras em escalada. Geralmente os canídeos possuem unhas não retráteis que, comparativamente a animais como felinos, por exemplo, teriam bem menos funções ou utilidades. Mas nem toda a espécie é assim. Diferente da maioria, a raposa cinzenta possui garras semi-retráteis que tendem a ser mais longas e curvas em formas de gancho, além de uma cauda proporcionalmente grande para aumentar o equilíbrio. Isso permite que ela suba em árvores para escapar de muitos predadores ou para alcançar fontes de alimento arbóreas ou presas nas árvores. Elas podem escalar troncos verticais, sem galhos, até alturas de 18 metros e pular de galho em galho. Como já dito, essas garras podem não ser utilizadas em combate como um felino faria, mas trazem ao nosso megalobo a capacidade de tê-las maiores e mais afiadas e também de escalar árvores. Hibernação. Adaptações ao inverno. Uma característica que pode ser incluída para auxiliar em climas muito frios é esta, pois a espécie chamada cão guaxinim
além de também poder subir em árvores, como a raposa cinzenta também pode e costuma hibernar. No início do inverno, eles aumentam a gordura subcutânea em 18 a 23% e a gordura interna de 3 a 5%. Isso também poderia ser ampliado ou optado, de certa forma, pelo exemplo da raposa do Ártico, capaz de acumular reservas de gordura no outono e às vezes aumentando o peso corporal em mais de 50%. E neste caso, apesar de não hibernar, isso proporciona maior isolamento durante o inverno e uma fonte de energia quando os alimentos são escassos. Além disso, é dito que a pele dela e a pelagem fornecem melhor isolamento ao frio do que qualquer mamífero. Essas características poderiam ser um opcional do nosso super canídeo selvagem para invernos muito rigorosos. Adaptação ao calor extremo. Aproveitando o assunto anterior, nosso super canídeo também poderia possuir capacidade de viver em ambientes muito quentes, até mesmo desertos. A raposa do deserto ou feneco vive em áreas desérticas e semidesérticas. Eles se enterram em dunas de areia durante o dia para evitar o calor extremo. Eles têm uma pelagem espessa e a cor de areia que os mantém aquecidos à noite e reflete a luz do sol durante o dia. Sendo habitantes do deserto, eles são capazes de viver com muito pouca água. Os seus rins são especialmente adaptados para conservar água. Eles podem obter umidade dos alimentos que consomem e também lambendo o orvalho que se forma em suas tocas ou na vegetação que consomem. Velocidade e agilidade. Os lobos se destacam novamente. Geralmente, eles viajam em trotes de 8 km por hora e podem manter esse ritmo por horas seguidas. Mas, se necessário, um lobo pode correr a velocidades de até 64 km por hora. Eles viajam regularmente grandes distâncias em busca de comida, em média 19 km por dia, porém, podendo variar de 7 a 46 km por dia, embora existam menções maiores de casos possivelmente exagerados, de até 100 km percorridos num só dia. Porém, em matéria de velocidade máxima registrada, as espécies que estariam praticamente empatadas seriam o cão selvagem africano com 70 km por hora e a raposa vermelha americana com cerca de 72 km por hora, sendo esta segunda, em proporção ao tamanho dela, extremamente rápida, o que também poderia auxiliar a aumentar essa habilidade do nosso super canídeo selvagem. Isso também poderia ser combinado com agilidade em animais como lobos e coiotes, por exemplo, com membros locomotores altos, que também tendem a serem ágeis. Isso poderia ajudar a se esquivar de investidas de animais reativos ou adversários e também a atacar. Nado e mergulho em geral. Essa é uma habilidade que não é geralmente tão destacável na maioria dos canídeos selvagens, embora eles tendam a saberem nadar. Mas o cachorro vinagre, por exemplo, é um dos poucos canídeos de hábitos semiaquáticos. Ele possui membranas interdigitais entre os seus dedos, facilitando a locomoção na água. Nada e mergulha muito bem, e isso poderia ser utilizado pelo nosso super canídeo selvagem, caso ele precisasse entrar na água. Pele. Pele não é um item muito destacável na maioria dos canídeos, embora devamos lembrar que exista certa durabilidade. Ainda assim, podemos talvez contar em proporção com a soltura de pele um pouco melhor por parte de animais como o próprio cachorro vinagre. Isso, somado a uma pelagem densa de outras espécies como lobos, poderia ajudar a resistir a ataques, embora não seja um item tão destacável se comparado com outros animais como urcídeos e mustelídeos. Mordida, dentição e força. Em relação à força da mordida, não deve ser surpresa, até pelo maior porte, que o lobo cinzento de grandes subespécies tenda a possuir a maior pressão. A estimativa de força de mordida dos maiores deles, os lobos do noroeste ou Mackenzie, foi cerca de 1.200 psi, que estaria até um pouco à frente da estimativa da própria hiena malhada, com 1.100 psi. Embora eu acredite que faltem mais estudos práticos deles para um tira-teima. Ainda assim, em relação ao peso, por exemplo, mabecos, mordendo aparelhos de pressão, apresentaram cerca de 144 kg, um índice aproximado, por exemplo, de cães maiores, como o Rottweiler, correndo e mordendo com vontade. E como era de se esperar, também baseado no que foi dito, as estimativas baseadas em cálculos apontam índices altos proporcionais também para lobos e mabecos.
Num segundo estudo, elas se mantiveram altas, seguidas bem de perto por animais como doulis ou cães selvagens indianos, e também tendo algumas outras espécies um pouco abaixo. Já na dentição, no tamanho dos caninos proporcionalmente ao crânio, por incrível que possa parecer para algumas espécies de raposas, como a raposa vermelha e também o lobo-guará, poderiam fornecer um melhor tamanho de canino. São caninos mais delgados e compridos, no caso deles sendo muito úteis, principalmente para matar rapidamente pequenos animais, mas que no nosso caso servirá para matar também os grandes, pois iremos dar agora robustez a esses dentes e também aos demais dentes, podendo ser dadas pelos cachorros vinagres com dentes proporcionalmente grossos. Porém, a composição principal ainda é por conta de lobos cinzentos, não só pela anatomia, pela abrangência da mordida, também pela afiação e composição de dentes. Só que upados pelos anteriores animais citados, dariam ainda mais intensidade para quebrar ossos, cortar e matar ainda mais rapidamente. Capacidade de predação. Além de um predador oportunista, este animal, antes de tudo, poderia acabar se tornando um onívoro generalista caso fosse necessário, comendo de tudo, desde insetos, frutas, vegetais e até lixo, por exemplo, se considerarmos todos os canídeos, mas também, considerando as predações, solitariamente já seria capaz de abater animais maiores do que ele próprio, como algumas espécies já o fazem. Mesmo chacais, por exemplo, conseguem abater animais maiores, como até mesmo um impala adulto e saudável, embora seja incomum, com repetidas investidas, podendo causar exaustão na presa ou múltiplos ferimentos, ou mesmo, antes ou depois disso, morder a garganta. Então, não é surpresa que canídeos mais robustos possam fazer parecido com isso em relação ao peso, ou até mais, como lobos matando uapitis, por exemplo. Mas não resta dúvidas que a verdadeira força dos canídeos se concentra melhor quando eles caçam em matilhas e ou alcateias. Neste caso, podendo subjugar presas ainda maiores, tais como bisões ou mabecos em búfalos, por exemplo, mesmo que eles costumem selecionar geralmente os animais que atacam, a fim de também evitarem serem feridos ou gastar energia demasiada num perigo maior, não significa que não sejam capazes de abater animais adultos e saudáveis, mas sim que são inteligentes o bastante para geralmente selecionarem o que atacam. Eles também podem se defender melhor contra predadores maiores, estando em grupos, podendo competir melhor contra os mesmos. Vale lembrar também que eles poderiam adotar estratégias de caça diferentes, tais como raposas, por exemplo, que neste caso podem fazer algo até semelhante a um felino, aproximando-se silenciosamente de suas presas e depois sentando-se em silêncio, prontos para atacar, muitas vezes usando a sua audição para se aproximar de suas presas. Toda essa combinação daria animais muito hábeis, com alta capacidade predatória individual e também em grupos. Seriam animais formidáveis. Aparência. Diante de todas essas características citadas, como será que seria este super canídeo selvagem? Acredito que a pelagem poderia ser variável, mudando de acordo com o clima, por exemplo, branca e densa com subpelos para frios extremos, mas mantendo principalmente no frio a ser peludo como os lobos. Poderia também apresentar formação de mais pelos em volta do pescoço e dorso, como um lobo-guará tem. No dorso, poderiam ajudar na questão de intimidação. No pescoço, talvez, já auxiliada pelo lobo cinzento, poderia ajudar a não ser atingido tão rapidamente, ou um encaixe tão rápido de mordida com animais com caninos medianos ou pequenos, ou por golpes de patadas inicialmente, embora, é claro, não seja nenhuma armadura. Acredito que, dependendo do ambiente, poderiam adquirir também, a critério de beleza, a coloração parecida com a de uma raposa vermelha, bem como a cauda grande e peluda para ajudar no equilíbrio. Manteria a característica física de um lobo para manter as características de agilidade e velocidade ampliadas, porém, talvez com crânios e mandíbulas mais robustas ou grossas em relação ao corpo, uma característica que poderia coletar do cachorro vinagre. Conclusão. Como vimos, o nosso super canídeo seria mais poderoso do que poderia se imaginar, principalmente se estiver em matilhas e ou alcateias. Aqui nós abordamos alguns itens um pouco diferentes do que anteriormente foi abordado no super felino
e no Super Musterídeo nos outros vídeos já publicados, mas não significa que estes últimos também não possuam algumas das adaptações também mencionadas aqui, principalmente em termos de clima. Também é importante lembrar que o objetivo principal do vídeo é divulgar algumas das habilidades particulares de cada membro da família. A junção delas é fictícia. Dito isto, como você acha que seria a aparência deste Super Canídeo e se colocarmos eles juntos com os Super Felinos e Super Musterídeos, supostamente, o que aconteceria? Opine.